Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. E agora com parceria com a revista Fórum, que está transmitindo também os nossos programas na sua página. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue entre seus amigos e familiares. Toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários sobre a conjuntura nacional. E às quintas-feiras, o Farofa Crítica Entrevista, que você acompanha aqui também no nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Ricardo Alexino, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, doutor em Ciência da Comunicação e atualmente está desenvolvendo projetos na área de diversidade. Ricardo Alexino também apresenta na Rádio USP o programa Diversidade em Ciência. Professor Ricardo, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Me fala um pouquinho sobre suas pesquisas sobre diversidade, você tem se pautado muito com isso. Inclusive você tem um conceito interessante que são os grupos socioacêntricos, né? Então explica pra gente o que é tudo isso aí. Exato, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui no Farofa Crítica. Desde o meu mestrado, eu venho trabalhando a questão da diversidade, mas com recorte para a questão étnica, né? A questão envolvendo o negro. E nos últimos anos eu percebi, e já tinha percebido isso desde o mestrado, depois passando pelo doutorado, que outros grupos eles começam a se evidenciar também, grupos da diversidade. E eu passo até mudar o termo, né? Antes eu chamava minoritários, esses grupos, entendendo aquilo que é o conceito, a definição das ciências sociais, né? Que são grupos com pouca representação social e política, independente da quantidade. Só que tem que, em outras áreas fora das ciências sociais, essa interpretação não é dada dessa forma. Então, você fala minoritário, minoria, se entende como algo quantitativo. E isso estava me incomodando, porque cada vez que eu utilizava o termo minoritário, eu tinha que colocar uma nota de rodapé explicando numérica, exatamente. E na livre docência, eu falei, vou tentar resolver isso utilizando alguns outros termos. Aí um deles, para dentro da área de comunicação, que seria o sociocêntrico. Então, aqueles grupos que, independente da quantidade, têm pouca representação social e política e estão à margem do sistema, mas não à margem do sistema no sentido econômico, né? Estão à margem do sistema no sentido de relatar sua própria história, de abordar as suas posições políticas, assim por diante. E eu utilizei o termo sociocêntrico e na livre docência foi aceito esse termo. Esse termo também estava dentro de um outro conceito maior que eu passei a utilizar como etnomedialogia. Então, o que seria a etnomedialogia? Ele veio para substituir algumas terminologias que estavam sendo usadas como linhas de pesquisa. Então, comunicação e etnia, mídia e etnia. E eu percebia que a comunicação já tinha avançado no sentido conceitual. Então não era a mídia de um lado e etnia de outro e a soma disso que formava um novo tipo de formato, né? Então eu passo a chamar etnomedialogia, que significa, é um conceito, ele tem metodologias próprias para analisar segmentos LGBTs, grupos étnicos, questões de gênero, né? Então, assim, você cria um campo teórico específico para isso. Então, o sociocêntrico ele está dentro desse conceito da etnomedialogia. E que grupos são esses, Alexino? Quais são os grupos que você identifica como sociocêntricos ou que estão nesse campo aí da etnomedialogia? Olha, quando eu fiz a minha pesquisa sobre a representação do negro em jornais, era 1988, que tínhamos aí o centenário da abolição da escravatura, eu analisei mais de 2.000
e 500 recortes de jornais, porque eu queria fazer uma análise de conteúdo desse material. Então, eu fui percebendo que naquele ano de 1988, as matérias sobre a questão do negro estavam muito presentes. Alguns fenômenos contribuíram para isso. Era o centenário da abolição da escravatura, a ONU tinha convocado os países ligados a ela para fazer um boicote em relação à África do Sul, por causa do apartheid, a luta pela libertação do Nelson Mandela, e eu penso que o principal era a elaboração, os trabalhos da Constituinte. Então nós tínhamos aí o Carlos Alberto Caó, que ele cria um projeto que seria o racismo como crime inafiançável, imprescritível perante a lei. E, no caso, os jornais começaram a dar um enfoque que vai estar na Constituição que depois se tornou um elemento importante da Constituição. E aí, assim, com esse projeto, muitas matérias de jornais começaram a levantar casos de racismo no Brasil. E depois eu fui percebendo, eu continuei, o meu foco principal era 1988, mas eu continuei arquivando o material e comecei a perceber que, além da questão do negro, você tinha, no ano seguinte, começou a aparecer muitas matérias sobre gays, né? Mais matérias sobre gays do que lésbicas. E naquela época, o termo utilizado era gays, lésbicas, simpatizantes, GLS. E aí eu fui percebendo que esse grupo começou a ter uma certa visibilidade também como notícia. A primeira delas foi na revista da Folha, com o André Fischer, que ele assinava uma coluna chamada GLS, e nessa revista da Folha também tinha a coluna Black. Então são os dois grupos que começam a aparecer com muita força a partir de 1989. E depois eu fui percebendo que a questão de gênero foi crescendo, o próprio termo GLS ele começa a transmutar para um outro termo, que hoje é chamado de LGBTIQ+, porque assim é uma infinidade. Então, assim, eu comecei a perceber que a partir, já na entrada do século XXI, esse era o agendamento. E não só no Brasil, da questão das diversidades, né, de diversos grupos, mas também de outros países. Agora você é muito crítico, né, em relação a essa apropriação dessa agenda da diversidade por parte das corporações transnacionais da mídia, né? Tem um artigo que você escreveu no Jornal da USP, muito interessante, que você fala um pouco dessa apropriação dessa agenda, por exemplo, nos filmes Mulher Maravilha, o Black Panther, né, que renderam aí milhões de dólares, né, para os seus produtores, né? Como é que você enxerga essa apropriação dessa agenda, que vai ganhando visibilidade, como você aponta, por parte dessas grandes corporações transnacionais? Quais são os impactos nessa agenda? Como é que você enxerga isso? Eu penso o seguinte, o capitalismo ele sempre reificou tudo, né? Então ele vai transformar tudo em mercadoria. E isso vem de longa data, né? Basta a gente ver o rock, que era a origem dele, é uma origem negra, né? E há uma apropriação e, de repente, colocam o Elvis Presley, né, como sendo o representante do rock. Então, esquece o Chuck Berry, o Chubby Checker, né? Exatamente. Então, assim, vai deixando de lado aquilo que é chamado de apropriação. E a gente começa a perceber isso aqui no Brasil quando você tem, por exemplo, aqueles movimentos que eram produzidos principalmente na periferia e, como vai se tornar uma mercadoria, eles fazem toda uma análise de mercado e transformam esse material em mercadoria e começa o processo de embranquecimento. Isso aconteceu com o samba, né? O samba, lá no começo do século XX, era considerado, ainda era criminalizado, era desenvolvido nos morros e era proibido, né? E aí você vai vendo como se dá apropriação e embranquecimento. Isso acontece também em relação ao candomblé, vai acontecendo em vários setores. E a indústria cinematográfica, ela começa a se apropriar muito desses elementos. Então ela percebe que a questão de gênero está sendo discutida, a questão do feminismo, se apropria de uma personagem que já vem desde dos anos 40, né, que seria a Mulher Maravilha,
se apropria desse elemento, cria um discurso aparentemente feminista e lança isso daí. E cria todo um marketing em cima disso. Quando a Mulher Maravilha foi lançada, várias salas de cinema fizeram sessões fechadas só para mulheres, né? Que induziu, inclusive, as feministas, principalmente as mais jovens, dizerem aquilo que eu considero um absurdo, que Mulher Maravilha era o ícone do feminismo contemporâneo. Isso foi dito assim com muita força, inclusive aqui dentro da Universidade de São Paulo. E eu ficava impressionado com isso, né? Porque assim, o que representam esses heróis das histórias em quadrinhos, né? Não é à toa que muitos deles têm a vestimenta vermelha, azul, com estrelas brancas, né? Representando a ideologia norte-americana. Né? E ao analisar a Mulher Maravilha, por exemplo, você percebe que é um discurso de guerra, discurso norte-americano, né? É um discurso manipulador, né? É um discurso de morte, né? Porque ela mata muitos ali dentro daquele filme, e não tem nada a ver com a ideia de feminismo, que, no entanto, o filme termina com ela chorando, né, em frente a uma lápide, chorando a morte do amado dela. Né? Então, assim, o que trouxe de diferente? Nada. Né? E o outro filme, que seria Black Panther? Exatamente. Black Panther. Uhum. Você tem aí, fazendo uma análise que cooptou também a população negra, né? Então, a população negra disse que era um filme marcante, era o primeiro filme também que trazia fechadas, todos os personagens negros, né? E se você pega historicamente, não era o primeiro filme com todos os personagens negros. Né? E não precisa nem no passado distante, você tem o Spike Lee, que coloca o negro no cenário como protagonista, né? Uhum. Você tem o próprio Joelzito Araújo trazendo esses elementos. Então já começa essa distorção. O primeiro filme que trata a questão do negro. E aí, quando você vai olhar melhor Pantera Negra, você começa a ver algumas questões e que elas se repetem. Por exemplo, a ideia de África como sendo um local, um país. Então você tem no filme um local que é específico, em que tem o metal lá precioso, e parece que aquilo é a África. Então reproduz a mesma ideologia construída durante todos esses séculos. Né? É uma coisa só. Exatamente. A ideia também de pessoas exóticas, né? Então, assim, é um outro elemento que a gente precisa pensar. Mesmo a figura da cientista lá, ela traz o estereótipo da cientista maluca, né? Daquela que é algo assim que está fora de todos os padrões, de todos os esquemas. Então, eu particularmente, eu achei horrível tanto Mulher Maravilha como o Pantera Negra. Eu achei assim horrível pelo discurso que esses dois filmes traziam. Reconheço que levou para a sala de cinema uma população negra que se sentiu ali empoderada e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar assim, é importante ter a temática negra sendo produzida, é extremamente importante. É importante ter personagens negros, é importante, mas tem que ver como se dá essa construção. Isso é uma coisa muito polêmica, né, Alexino? Por exemplo, quando surgiu aquele seriado, na Globo, Sexo e as Negras, né? Que deu uma polêmica enorme e tal, né? E algumas pessoas, alguns intelectuais negros, até particularmente da área da produção de audiovisual, falaram que mas é importante que deu emprego para atrizes negras, o seriado, né? Então ele abriu um mercado profissional, né? E no Black Panther eu senti uma coisa muito parecida também. Deu visibilidade para atores negros, atrizes negras que não têm visibilidade no geral, tá? Então tem esse discurso, né, da visibilidade, só que muitas vezes visibilidade às vezes se confunde como está próximo ao poder. Tá? Eu lembro, né, um debate parecido com esse, foi quando houve o casamento da família real do príncipe da Inglaterra e casou, né, com uma mulher norte-americana que é negra. Né? E aí houve toda uma mobilização em certos setores, assim, olha, vamos ter uma princesa negra. Né? E aí, deixando em consideração o que a Inglaterra fez na África, por exemplo, né, o papel que o Império Britânico historicamente teve aí
na opressão dos povos. Né? Como é que você enxerga um pouco essa situação de visibilidade, da percepção que algumas pessoas têm de achar que a visibilidade está conectada automaticamente com estar próximo ao poder? Pois é um pensamento que ainda no Brasil está muito presente, né? Então, assim, como a gente tem uma herança dos meios de comunicação, eles colocarem o mínimo de pessoas negras ou de pessoas LGBTI+, nas suas narrativas, né? Então dá a sensação que ter a primeira apresentadora negra, olha que sensacional, todos os negros estão representados. No caso do casamento da Meghan, eu até escrevi aliás, fiz uma coluna sonora para a Rádio USP, fazendo uma crítica em relação a isso. Né? Assim, porque muitas pessoas e lideranças do movimento negro diziam que isso iria mudar a realidade. E eu dizia que não iria mudar em nada a realidade. Né? Que primeiro ela estava ali porque ela é uma mulher rica, né? e famosa. Se ela fosse uma mulher muito pobre, ela não chegaria ali. Depois você tem... A não ser como faxineira lá. E olha lá. Olha lá. E depois tem um outro elemento também importante, né? Assim, a diversidade, ela entra no agendamento do século XXI. Tá. Então, ela também começa a se tornar mercadoria. Então, você tem grandes empresas que começam a pegar o discurso da diversidade para terem uma identidade de que são democráticas, que estão preocupadas com os direitos humanos. Um dos exemplos que nós temos aí é Boticário e Natura, né? Que fazem publicidades falando da cultura indígena, falando da questão do negro, da integração, colocando LGBT lá, também, né? Colocando a homoafetividade. Né? E quando você vai fazer análise, uma pesquisa de denúncias de racismo, né? Essas duas empresas, assim, elas têm várias denúncias de racismo. Por exemplo, pessoas negras que entram e não são atendidas, são ignoradas pelas vendedoras, né, que na grande maioria são vendedoras. Então, assim, mas ela utiliza, por exemplo, a questão indígena, né? Os indígenas reclamaram que eles não recebem nada, né, por ter a sua cultura ali divulgada, né? Então, essas empresas, elas se apropriam do discurso da diversidade, que é um discurso importante, né, que vai passar pela questão política, social, cultural, há uma apropriação disso e reproduz aquele modelo. Né? Então, por exemplo, igual o Pixinguinha, a música dele podia entrar em qualquer lugar, né? Mas ele não podia. Ou quando ele ia fazer uma apresentação, tinha que entrar pela cozinha, como aconteceu no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Ele ia apresentar um concerto, ele chegou para entrar no Hotel Glória pela porta da frente e mostraram a entrada da cozinha para ele. Né? Ele de smoking e tudo que ele iria apresentar. Então, essa questão ela continua ainda muito presente. O negro produz a sua arte, produz a sua cultura, produz a sua intelectualidade. Esse material vai, mas ele não. Né? O mesmo acontece com a questão LGBTI+. Se ele vai fazer apenas um papel como um artista drag queen, né? Que deve ser respeitado e movimentou muito o teatro no Brasil, mas ele, por exemplo, enquanto pessoa trans, não entra em qualquer lugar. Certo. A arte dele vai, mas ele não. E os meios de comunicação começaram a fazer disso mercadoria. Acham que, colocando, por exemplo, vamos pegar aí algumas emissoras, vamos colocar alguns apresentadores negros para dizer que nós somos da diversidade. Né? Maju Coutinho, exatamente, né? Joyce, exatamente. Então, eu penso que ainda existe isso. E por esse motivo é que as pessoas, os grupos, os movimentos sociais ficam o tempo todo encantados quando se veem representados ali. Agora, é uma ilusão, né? Que tipo de representação está sendo colocada, que tipo de construção está sendo colocada. Apesar disso, eu acho importante, eu não vou desprezar essas representações, né? Eu não vou desprezar, mas eu penso que os movimentos sociais têm que questionar mais. Não mais críticos, ser mais críticos em relação, serem mais críticos em relação a isso. Você falou um negócio aí da apresentadora de televisão, eu lembro uma cena muito interessante, assim, a Joyce Ribeiro, que apresenta o Jornal da Cultura, acho que ela estava no Jornal só da manhã, né?
mas naquela época apresentava o Jornal da Noite e sempre tem aqueles dois debatedores, né? E foi na época, eu não sei se foi 13 de maio ou 20 de novembro, não vou lembrar agora exatamente. Mas era um dia relativo à questão da consciência negra, do racismo. Ela coloca isso, né, na pauta, ela é apenas a apresentadora, e os dois debatedores brancos é que discutem o racismo no Brasil. É E ela fica interessante. fora, ela não é chamada, ela apenas faz a mediação. Né? Mas Foi muito interessante essa cena. Né? Mas eu penso que isso reproduz o que acontece. Até mesmo dentro da Universidade de São Paulo, né? A questão étnica, a questão de gênero, a questão LGBTI+, muitas vezes é discutida por quem não pertence àquele grupo. E a universidade ela está sendo obrigada a se ver num processo de mudança porque alguns, ainda somos muito poucos, né? Por exemplo, na USP, de 6 mil professores, só 120 são negros, né? Mas alguns dentro desse universo estão começando a se apropriar das pesquisas envolvendo a questão, por exemplo, do negro, né? Certo. E com isso, você pode ver que começa um outro discurso, uma crítica até à própria produção científica feita até então. Né? Mas ainda são pesquisas que o tempo todo são desqualificadas, ou tem pouco acesso, ou tem pouco financiamento. Né? Então, assim, tem visibilidade na universidade. Pouca visibilidade. Certo. Né? Então, a gente percebe que mesmo dentro do espaço da ciência, científico, né, existe isso. Aquele que está falando, ele ainda, se ele pertencer a um determinado grupo étnico, ele tem privilégios. Tá. Né? E como é que você chega a toda essa agenda, essa discussão que é muito interessante, numa situação que estamos vendo hoje? Um governo que, num retrocesso político, tem incentivado a narrativa, a prática mais autoritária, mais discriminatória, né, como do Jair Bolsonaro, né, tem levado aí ao aumento da violência contra LGBTs, né, a violência racial. Como é que você enxerga esse retrocesso no Brasil? Eu perguntaria para você qual que é a culpa da população negra em relação a isso. Se a população negra é a maioria da população brasileira, como é que foi possível essa população negra se calar pelo impeachment, se calar pela prisão do Lula... Impeachment da Dilma, né? Impeachment da Dilma, prisão do Lula, né? E a eleição do Bolsonaro. Certo. Como é que foi possível isso? Porque a população negra fez um silêncio abissal, não estou falando que é toda a população negra, sim, né? Alguns grupos fizeram, protestaram, mas a maioria, né? Hoje a gente tem até alguns reflexos, né, de pessoas negras bolsonaristas, né? Então, assim, a crítica que eu faço, não só em relação à população negra, à população LGBTI, as mulheres, né? Então, assim, a maioria, né? E que também é maioria. Então, assim, como é que esse homem pode ter vencido tendo mulheres, maioria, tendo negros, maioria, e tendo um número significativo de LGBTI+. E por qual motivo esse silêncio se deu? Acho que os movimentos sociais no Brasil precisam ser repensados. Certo. Né? Precisam ser repensados. Por qual motivo? Quando a gente vai pegar os movimentos sociais, é uma competição enorme dentro do próprio movimento. Então, dentro do movimento negro, a questão da política deixa as pessoas insanas, né, para ocupar cargos políticos. Política com P minúsculo, não maiúsculo. Com P minúsculo. Então, há uma competição enorme. Quando você sai ainda desse universo, você encontra mulheres negras, homens negros, as mulheres negras se degladiando com os homens negros. Então, assim, é um cenário perfeito para o processo de dominação. Certo. Né? Não existe um movimento social em que as pessoas discutem. Que convirjam. Né, exatamente. Entendi. Né? Então, eu penso que nós ainda temos muito que amadurecer enquanto movimento social. Por exemplo, hoje já se tem empresários negros, empresários e empresárias negros e negras. Né? E o que se percebe, por exemplo, que esses empresários, eles não têm nenhum comprometimento com a população negra. Certo. Você tem muitos empresários que vão contratar a secretária branca, o técnico branco. Ele não tem uma preocupação diferente, por exemplo, dos empresários norte-americanos, diferente dos judeus, né? Diferente dos orientais, né? Que tem um comprometimento com a sua comunidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
muitos negros que tiveram sucesso, não só os negros, os brancos também, eles investem nas universidades que eles estudaram, né? Então, assim, há essa percepção, essa memória social. No Brasil, não. No Brasil, à medida em que se ascende na estrutura social, a pessoa, independente da cor da pele, vai entrando no processo de embranquecimento. Certo. Então, há um embranquecimento simbólico, independente da origem. Exatamente. Entendi. Que aí até teríamos, não sei se a gente tem tempo até de comentar isso, que seria um outro elemento que eu acho muito complicado e muito perigoso, que seria o colorismo. Certo. Que está em alta hoje. Quer dizer, nós passamos décadas tentando trazer para dentro aquilo que seria chamado de negro, né? Aquilo que era chamado de pardo, que se tornou um horror durante muito tempo, né? A figura do pardo, né? Que era como se fosse uma espécie de branco encardido, certo. Mas que não era considerado negro. Então essa busca durante décadas para a gente engrossar a população negra foi feita. E de repente vem um movimento que vai supervalorizar o colorismo. E aí coloca, olha, é diferente o preto de pele mais escura e do negro de pele menos escura. Certo. Então, assim, aí vai colocando. E começa a ter um processo de exclusão. Entendo que se está falando aí, principalmente no mundo da comunicação, a representação de papéis... Então, mas eu não acho que está muito ligado a essa ideia dessa nossa sociedade da visibilidade, de buscar espaço de visibilidade? Pois porque acho que a gente mas... imagina muito forte hoje, e aí há um pouco essa... Pois é, mas eu penso que os movimentos sociais têm que ter cuidado nessas abordagens. Certo, né? Porque depois de décadas a gente falando que o Brasil é um país negro, né? O segundo país mais negro do mundo, primeiro a Nigéria, depois o Brasil e fora da África, né? Fora do continente africano é o país mais negro. Aí vem essa divisão e aí começa então, e o dominador, ele pega muito bem isso. Então são negros só os pretos. Então são 4% que tem exatamente. E aí começa agora um novo movimento. Não, os demais são brasileiros. Entendi. Então, olha para você ver... É dar uma retomada do Gilberto Freire, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é até irresponsável o que alguns grupos negros estão fazendo. Certo. Porque, assim, você acaba entrando no discurso do Gilberto Freire. Não, Paulo Freire é outro. Não, Paulo Freire é outra. Paulo Freire é outra companheiro. coisa. Pelo contrário, ele estaria discutindo talvez essas questões hoje. Sem dúvida, Gilberto Freire. E aí, de repente, pode ser que se alegue que o Brasil não é um país mais negro do mundo. Tá? Eu penso que tem que tomar muito cuidado com isso. Eu reconheço que a questão das pessoas que têm a cor da pele mais escura, elas estão muito mais suscetíveis ao processo de violência, né, do que as pessoas que têm a pele menos escura. Mas o que não significa que as pessoas que têm a pele menos escura também não sofram o processo. E eu penso que nesse momento histórico que a gente vem vivendo, não é propor a separação. É propor a união, né? Assim, a convergência. A convergência, a luta, né? Até respeitando as diversidades pontuais de cada um, mas exatamente. Converge para um campo, né? E o que a gente tem visto muito é um discurso muito de segmentação. Certo. Né? E isso eu não sei se isso é benéfico para a gente pensar numa mudança. Né? Porque os grupos adversidades, assim, apesar de estarem no agendamento, mas esses grupos ainda não têm os seus direitos conquistados e garantidos. E a gente tem um governo hoje que está desmontando todo esse processo de cidadania desses grupos. Isso é muito interessante o que você falou agora, né? Você tem um agendamento, até uma certa visibilidade, mas os direitos não garantidos. Né? Exatamente. Acho que é essa armadilha, né, doutor? Por exemplo, você vê casais homoafetivos em telenovelas, no entanto, ainda a homofobia violência é muito grande. No Brasil, mais mata, né, homossexuais no mundo, é o Brasil. Exatamente. Né?
Você tem, por exemplo, a cada 23 minutos, acho que foram os últimos dados, né? Jovens negros são assassinados. Exatamente. Né? Então, assim, e tem a Maju Coutinho botando no jornal então, por 2. exemplo, você tem a Maju Coutinho, você tem a Mega, né? É isso, inclusive, no artigo até colocava assim, olha, se a Mega vai mudar a situação do negro, vamos ver como é que vai se dar o processo de extermínio, né? Genocídio negro. E não mudou absolutamente nada. Né? Então, assim, você vê a Mega, tá lá, primeiro que está dentro de um contexto, é impressionante, né? Como é que o movimento social não tem uma visão crítica, né? A pegar a família real britânica, que foi um horror na construção da história, é uma família meio parasita, né? Que fica lá vivendo as coisas. Essa burguesia parasita, imagina a aristocracia, né? Pois é. A nobreza. E aí todo mundo fica exaltado, encantado, a Mega está lá, ela conseguiu chegar aonde? É bom para ela, né? Exatamente, num poder opressor. Que coisa a gente poderia falar de Portugal, da Inglaterra, das ex-colônias? Né? E você sabe que esse discurso está também em alguns países africanos. Por exemplo, em Angola, eu participei, eu dei um curso lá e participei de uma banca também. E me assustou muito a declaração de um pesquisador, né, que estava sendo arguído. Ele virou e falou assim, ele falando, né, que ele compactuava com a fala de Portugal, que Angola precisava ver o futuro, esquecer o passado. Isso me chocou tanto e eu falei para ele, falei assim, olha, aí eu fiquei exaltado, eu falei, é muito fácil para quem roubou, matou, né, impôs a sua condição, falar assim, olha, esqueça um passado, vamos pensar só no futuro. Que tem consequência no presente hoje. Exatamente, tem consequências gravíssimas. Isso, mas limita o futuro, inclusive. Exatamente. E essa falta de percepção histórica é muito forte. E aí, quando eu vejo o movimento negro falar que o casamento da Mega significa uma mudança na estrutura do pensamento da família real britânica, deveria questionar o que é a família real britânica em relação aos africanos que foram escravizados. América Latina. Ela intermediou o tráfico de escravos, exatamente. No Império Britânico. Então, assim, eu fico muito assustado com essa falta de conhecimento histórico. Com a ideia, por exemplo, de blogueiros. É uma ideia interessante, porque as pessoas estão tendo o poder de falar, mas pega os blogueiros, os absurdos que eles falam. O que eles propagam, né? O que vem sendo reconhecido. Por exemplo, até hoje ainda fazemos concursos de beleza, por exemplo, concurso de beleza negra. É possível você falar no mundo da diversidade, fazer um concurso de beleza negra? O mundo da diversidade ele é diverso. Não tem como você mensurar a pessoa mais bonita, a pessoa menos bonita. Aí o movimento negro vamos fazer o concurso de beleza da mulher negra. Só que aquela que ganha, ela só tem a cor da pele mais escura. Se ela se tornasse branca, seria igual a outra. Né? É magra, o perfil, alta, o biotipo. O mesmo biotipo. Modelo. O que muda? Aí ganhou a Miss Brasil, negra, que beleza, mudando. Mudou o quê? Se ela fosse uma obesa, seria uma mudança. Né? O mesmo acontece com os concursos para homens negros, é o mesmo perfil. Então, enquanto estivermos reproduzindo esse discurso do poder, não mudamos nada. E pior, que acreditamos que estamos mudando, né? Então, assim, a Major está lá, olha que legal, o negro está na televisão. Não é assim. E precisa ver que discurso ela tem. É da Globo, né? Pois é. Né? Então, eu acredito que é necessário ter uma visão mais crítica. Eu acho que a universidade tem que ter esse papel, né? Os pesquisadores negros, professores negros, trazerem isso para um debate, e ainda mais um debate tão branco, né? Por exemplo, como a Universidade de São Paulo, né? Trazer esse discurso para formar profissionais que pensem de uma maneira mais consciente, mais crítica. Legal, Ricardo. Estamos encerrando aqui o nosso programa. Fala um pouquinho do seu programa na Rádio USP, né? Diversidade em Ciência. Faz um merchan aí do programa. Tá certo. É de sábado, né? O Diversidade em Ciência ele é um programa de divulgação científica. Eu já vinha fazendo programa de divulgação científica pensando a ciência como um todo. Né? Durante 11 anos eu apresentei o programa lá na Rádio Unesp, né? Que eu era professor da Unesp, fui diretor também da Rádio da Unesp. E quando eu venho para a USP, isso em 2009,
Eu queria continuar um programa de divulgação científica, mas eu quis fazer um recorte. Eu percebi que a questão da diversidade, ela entrava como um campo científico interessante, daí eu chamar etnomediologia, e aí eu coloco no ar o Diversidade em Ciência em 2015, visando só abordar as pesquisas que trazem a questão das diversidades. Ele vai ao ar? Ele sempre vai ao ar na segunda-feira, das 13 horas às 14 horas. Ele é reapresentado na terça-feira, das 2 horas da manhã às 3 horas da manhã, e aos sábados, das 14 horas às 15 horas. Certo. Então, na segunda-feira, das 13 às 14. Das 13. Na terça, das 2 às 3 da manhã. E sábado, das 14. Isso. Sempre na semana seria o mesmo tema. Mesmo programa. Ali. Né? Okay. Aí na semana seguinte já seria um outro entrevistado. Então é na Rádio USP, 93.7. Né? Ou então www.radiosp.br. rádio.usp.br. Exatamente. Okay. Então, obrigado, Alecino. Legal. Eu que agradeço e parabéns pelo seu programa. Né? Eu acho que é interessante a gente estar produzindo esse material. Né? Então, quando eu vejo o seu programa, quando eu olho para o meu programa, eu começo a acreditar que pode haver o negro se tornar sujeito da comunicação. Uma outra forma de sujeito de fato. Né? Sujeito de fato. Parabéns. Tá, obrigado, Ricardo. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o professor Ricardo Alexino, que falou sobre suas pesquisas, sobre diversidade, etnomediologia e também as relações étnicas e mídia. Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Montaigne: não existem duas opiniões iguais, nem 2 grãos, nem 2 fios de cabelo. A qualidade universal é a diversidade.